A paz do Senhor, meus irmãos. Muito obrigado porque você está aqui assistindo. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. A gente está numa sequência de mensagens no Férias com a Palavra, que é as boas novas, notícia boa. O tema da mensagem de hoje é a necessidade da renovação pelo Evangelho. Eu quero ler com vocês lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 3 ao 5, que diz assim: Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. No ano de 1958, surgia no Brasil e no mundo uma estrela para o futebol. O nome dele, Pelé. O Pelé jogou a Copa de 1958 e o Brasil foi campeão nesse ano. O que pouca gente comenta é que o técnico Leivinha utilizou uma nova forma de colocar os jogadores em campo. Taticamente, ele colocou o que a gente chama de 4-2-4. Em 2002, o Brasil também foi campeão mundial, com um time totalmente diferente, utilizando uma estratégia também diferente, é o 3-5-2. Não, eu não estou querendo falar de futebol numa pregação só por causa do futebol. Eu quero que você entenda que, apesar do jogo ser o mesmo, das regras serem as mesmas, da contagem dos pontos serem os mesmos, o futebol ele foi modificando a sua metodologia de aplicação. A essência continua a mesma. Quando a gente fala dessa necessidade de reavivamento, eu quero que a gente entenda aqui, nesse primeiro momento, que é uma necessidade que é imposta pelo contexto que nós vivemos, pela cultura que nós estamos e pela formação das pessoas que nós temos. O Brasil já viveu, com certeza, momentos de avivamento, um avivamento verticalizado, um avivamento genuíno, fruto de uma relação direta de determinadas pessoas com Deus. E quando Deus respondia a essas orações, quando Deus enchia essas pessoas da sua graça, de forma genuína, de forma verdadeira, esse avivamento teve um efeito aglomerador de pessoas comuns, como eu e você, que iam até as igrejas para ver esse mover de Deus, para ver Deus agindo na vida dessas pessoas. Esse avivamento, com certeza, marcou o indivíduo que viu e o indivíduo que participou. Esse avivamento, com certeza, agregou as pessoas por conta da sua forma. Mas eu acredito que nós estamos vivendo novos tempos. Tempos que Cristo nos convida para viver esse reavivando. Na verdade, não é só um avivamento, é viver reavivando pelo Evangelho. Posso ter errado no meu português, mas eu creio que Deus está nos preparando para um momento de avivamento verticalizado. Esse momento de avivamento verticalizado, ele não vai ser baseado nas estatísticas, ele não vai ser um avivamento tabelado. Esse momento de avivamento verticalizado, ele vai ser extremamente radical no seu conteúdo, mas ele vai ser inovador na sua metodologia. Então, como que a gente pode buscar essa renovação pelo Evangelho? O Leivinha e o Scolari são homens de tempos diferentes, com o mesmo esporte, as mesmas regras, o mesmo campeonato, mas com textos distintos. Mudar a forma não significa mudar a essência. Mudar a forma não significa colocar ali em dúvida os princípios bíblicos. A gente começa a pensar nessa forma quando a gente olha lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, a exortação que Jesus faz naquele momento. Ele diz assim, olha, raça de víboras, como pode vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala o que o coração está cheio. Não adianta a gente começar a pensar, mudar a forma, não adianta a gente começar a pensar numa estrutura nova, não adianta a gente começar a pensar, atingir as pessoas, se o que a gente tem por dentro ainda está cheio de coisas ruins. Se nós ainda somos homens maus, porque os nossos corações, eles são maus. Cristo nos exorta em relação ao nosso coração. A nossa sociedade é uma sociedade por ações explícitas, por visual, por externo.
A nossa sociedade é uma sociedade do espetáculo, em que a imagem é muito importante, a forma é muito importante, a atuação é muito importante, o jogo é muito importante. Mas Cristo, nesse primeiro momento, ele diz para mim e para você que o que é essencial nessa renovação pelo Evangelho é que a gente precisa ter o coração impactado para essa renovação. Que o nosso coração precisa estar sensível para ouvir a voz do Senhor. Que o nosso coração precisa ser quebrantado, ele precisa ser refeito. O nosso coração precisa ser como um vaso nas mãos do grande oleiro que é o Espírito Santo, que é Jesus. Eu quero que vocês entendam que nós precisamos ser purificados não do ponto de vista externo, não apenas com as nossas atitudes, não apenas usando determinado tipo de roupa, ou falando jargões específicos, ou indo a determinados lugares e não indo a outros, mas nós precisamos ser purificados internamente para que o externo seja modificado. Se faz necessário, então, uma renovação pelo Evangelho por meio da transformação dos nossos corações. Somente assim a gente vai estar pronto para ter um avivamento horizontal. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês, ele começa com uma reflexão. Como, de fato, a gente pode ter uma mudança nesse coração? Existe um nível pessoal desse reavivamento. Tem um filme lá dos anos 2000 que ele chama-se BMW Vermelha. Ele conta a história, tragicomédia, de uma família que ganha uma BMW e que o pai não sabia dirigir, não tinha onde guardar, ninguém tinha dinheiro para manter, e aí a BMW começa a se deteriorar, até que chega ao ponto que essa BMW vai para um ferro velho. E o último pedido do pai é que as crianças possam ir dentro da BMW enquanto ela é colocada numa caçamba de um caminhão. Parece uma coisa muito cômica, você comprar um carro e não conseguir manter isso, ou uma coisa trágica, dependendo da situação. Mas isso acontece às vezes com as nossas vidas do ponto de vista espiritual. Nós colocamos no centro do nosso coração uma BMW vermelha, que é muito bonita, que é muito tecnológica, que é um carro lindo, maravilhoso, mas ele não expressa em nossas vidas aquilo que Deus quer. A gente coloca essa BMW, e geralmente essa BMW ela é um indicativo do nosso pecado. A gente esquece que a gente precisa tirar essa BMW que está dentro do nosso coração, começar a ter consciência e convicção dos nossos pecados. A gente só consegue transformar e partir para um avivamento pessoal quando a gente começa a identificar as BMWs vermelhas que estão nos nossos corações. O sintoma do pecado na nossa vida começa com uma autojustificação. A gente fica encontrando motivos plausíveis para fazer determinadas coisas, a gente fica dando justificativas culturais, a gente fala de contextos para poder burlar um pouquinho ali o que a palavra está dizendo. Inclusive, a gente manipula a própria Bíblia. Seleciona versículos, tira do contexto, fica se auto-justificando. Um segundo sintoma em relação ao pecado que nos impede de ter um avivamento pessoal é a nossa convicção de determinadas coisas. A gente mantém uma rigidez que na verdade está baseada na cultura ou que na verdade está baseada no nosso entendimento sobre determinadas coisas e a gente não se dá a permissão de ouvir a voz do Senhor que está soprando e de considerar um conceito novo. Ou ao contrário disso, a gente entra numa total descrença, relativizando o que está sendo falado. E aí, por fim, o último, e acho que é o mais sério de todos esses sintomas, é a autorretidão. A gente acredita que a gente é autossuficiente. Somente com a renovação pelo Evangelho nós vamos entender que o perdão e a graça divina são capazes de modificar a nossa atual situação e de nos trazer de volta para Deus. O perdão e a graça divina modifica a nossa situação. É o perdão e a graça divina que nos traz para próximo de Deus. E aí a gente consegue ter um avivamento pessoal. Quando muitas pessoas, dentro de um espaço geográfico, pensando num projeto, pensando num corpo de Cristo, não um projeto humano, mas um projeto divino, essas pessoas elas se juntam, a gente vê um avivamento coletivo,
O avivamento coletivo, ele é fruto de orações individuais, mas também fruto de orações coletivas. O avivamento coletivo, ele é profundo na sua essência. Não apenas um processo de conversão em massa, como a gente falou lá no começo. Ele é uma busca coletiva por intimidade com Deus, com o corpo de Cristo. Esse avivamento coletivo, ele é contínuo. Contínuo porque ele tem uma capacidade gigantesca de dialogar com a cultura da sociedade que nós estamos vivendo. Ele é contínuo porque ele tem uma modificação nas estruturas dessa sociedade. Esse avivamento é contínuo porque ele não tem uma quebra de gerações. Essas gerações elas são inseridas nesse avivamento. Por isso que ele é um avivamento contínuo. A gente precisa começar a buscar esse avivamento, esse reavivamento coletivo, porque é só através dele que a gente vai ter a capacidade de transformar o contexto que nós estamos vivendo. Perceba, a gente teve reavivamentos de maneira vertical no passado, mas pouca coisa mudou no Brasil. Continuamos um país ainda que precisa de justiça social. Nós continuamos um país que as pessoas precisam de ter novidade de vida. Numericamente falando, nós somos gigantescos, mas quando a gente fala do amor ao próximo, a gente está devendo muito ainda. A gente precisa entender, então, que esse avivamento coletivo ele é fundamental, segundo o Timothy Keller, porque apenas o ensino, apenas a pregação, apenas o batismo, apenas o discipulado não são suficientes. A gente precisa ter a nossa vida com Cristo num processo de reavivamento a todo instante. A gente buscar esse reavivamento. Eu quero concluir essa mensagem. Por que é necessário um reavivamento pelo Evangelho? Talvez você esteja na sua casa aí, olhando essa mensagem, ouvindo essa mensagem, fazendo determinadas coisas, e talvez você tenha, de alguma forma, entendido uma parte ou outra, mas eu quero que você preste atenção nesse aspecto. A gente, quando faz a caminhada, às vezes, no Evangelho, a gente cai no erro de estar seguro na nossa posição em Deus, porque a gente faz algumas obras, a gente tem certeza de algumas coisas, a gente leu alguns livros, então a gente fica muito seguro. E isso é muito perigoso. A gente é doutor da nossa própria consciência. A gente cristaliza os nossos saberes, tudo que a gente sabe, tudo que a gente leu. Além de cristalizar, a gente já desenvolveu uma metodologia própria. É muito comum a gente que trabalha com jovens ouvir as pessoas falando assim, olha, vocês precisam fazer isso com jovens, ou fazer aquilo outro. Mas nem sempre a pessoa ela tem noção do que ela está falando. Ela apenas está pegando uma metodologia e está tentando aplicar a uma situação que não faz parte do contexto. Nós somos capazes de questionar tudo e todos, teologicamente inclusive. Talvez algumas pessoas ouviram essa mensagem logo de início, as pessoas foram tentando achar erros teológicos, alguma coisa assim. Pode ser que tenha mesmo, de fato. Mas eu quero que vocês entendam que às vezes a gente esperamos o agir de Deus na nossa vida, na vida dos nossos familiares, tentando canalizar a voz divina para a nossa realidade. A gente sofre lentamente morte espiritual. A gente tenta de alguma forma canalizar as nossas identidades, a gente tenta de alguma maneira canalizar a nossa ideologia, canalizar aquilo que a gente tem de esperto, de diploma, dentro do que é ser de fato um reavivamento. Paulo, lá atrás, para 2 Timóteo, ele nos alerta. Ele nos alerta que nos tempos de Timóteo e nos nossos tempos, algumas pessoas elas não suportarão a sã doutrina. E algumas pessoas vão ter comichões nos ouvidos. Eles vão amontoar para si pessoas, doutores, que sabem muito, que têm muita certeza, que entendem de muita coisa. Mas na verdade se amontoa porque isso faz parte das suas próprias concupiscências. O resultado disso é que essas pessoas vão se desviar da verdade de Deus. E elas vão voltar às fábulas.
Meu irmão, essa mensagem é muito séria. Essa mensagem, ela cortou primeiro aqui em mim, para depois vir para você. É necessário a gente buscar um reavivamento da parte de Deus. Porque a gente pode cair no erro de voltar às fábulas. Paulo vai dar esse conselho para Timóteo e ele vai continuar, ele não para por aí. Ele pega e fala assim, olha, como se fosse para nós, para a igreja, para mim, para você. Ele continua e ele fala assim, olha, mas você, Vinícius, seja sóbrio. Se for sofrer, sofre as aflições de fato, mas faça a obra, cumpra o teu ministério. Só é possível fazer a obra de Deus, só é possível cumprir o nosso ministério uma vez que a gente está diretamente entendendo ou buscando esse reavivamento contínuo. Fora isso, é impossível. Nós viraríamos teóricos da palavra de Deus. Nós viraríamos doutores, PhDs, nós seríamos muito sábios, a gente poderia fazer isso e aplicar isso até na sociedade de alguma forma, mas o Espírito Santo se afastaria de nós. Se afastaria da nossa comunidade. O Espírito Santo se afastaria do nosso coração. É necessário a gente buscar uma renovação do Evangelho por meio da transformação dos nossos corações. Somente assim a gente consegue estar pronto para ter um avivamento horizontal na nossa cidade, no nosso bairro. Eu não sei você, como você tem se envolvido nesse novo momento da Igreja Manaim. Eu não sei se você apenas está como um ouvinte e talvez você corra o risco de estar como um espectador, de encarar como um produto e perder esse avivamento horizontal que Deus está levando à igreja hoje. Analise o seu coração. Analise as suas ações. Analise o que você tem falado. Aliás, analise o que você tem postado, o que você tem buscado, quais são as pessoas que você tem atraído pelas suas palavras. Isso reflete muito aquilo que nós estamos falando. Segundo ponto, somente com a renovação pelo Evangelho nós podemos entender que o perdão e a graça divina, elas são capazes de modificar a nossa atual situação e nos trazer de volta para perto de Deus. O pecado separa o homem de Deus. E a permanência no pecado faz com que nós pensamos que aquilo é normal, que aquilo está tudo bem, que aquilo está tudo certo, está tudo tranquilo viver daquela maneira. Mas não, Deus quer trazer você de volta. Deus quer trazer você de volta para o primeiro amor. Deus quer trazer você de volta para fazer a obra. Deus quer trazer você de volta para você ouvir uma palavra e ser impactado por ela. Deus quer trazer de volta para que seu coração seja quente, ardente para fazer a obra dele. É somente pela renovação do Evangelho que isso pode acontecer. Não existe outro caminho. A renovação pelo Evangelho. E por fim, meus irmãos, nós precisamos desse avivamento, porque sem ele, apenas o ensino, apenas a pregação, o batismo, o discipulado, não são suficientes. O Timothy Keller fala isso no livro da Igreja Centrada, e eu trago isso para a nossa realidade. Se a gente não buscar esse avivamento, se a gente não buscar mudança, transformação de Deus, se a gente não buscar uma vida nova com Deus, se a gente não partir desse princípio, não adianta nada a gente pegar e ficar ensinando, não adianta nada a gente pregar. Isso vai cair como se fosse uma semente caindo no meio das pedras. Não adianta nada a gente batizar as pessoas e fazer discipulado. A igreja brasileira, nós da Igreja Manaim, nós precisamos entender que esse avivamento, que era um avivamento vertical, foi muito importante para o contexto em que aconteceu, mas nós precisamos viver um momento novo. Deus tem guardado um momento novo. Queridos, eu espero que Deus tenha falado com você na sua casa. Eu espero que o seu coração esteja atento, esteja quebrantado para ouvir essa palavra. Eu espero que você entenda o que Deus quer falar com você, que você possa ter um renovo, um reavivamento pessoal, que você possa voltar para o corpo e servir esse corpo cheio de graça. Graça porque Deus te deu um reavivamento pessoal, cheio de amor para com as pessoas,
com a ideia de transformar o local onde você está, a sua casa, a sua comunidade, o seu trabalho. Senão a gente vai ficar teorizando, e aí a gente vai passar uma vida inteira num processo lento, gradativo de morte espiritual. Vamos orar? Deus, obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido bom conosco, Pai. Obrigado por esse tempo que o Senhor tem nos preparado, que o Senhor tem nos ajuntado, que o Senhor tem nos colocado desafios novos, pessoas novas, situações novas, Pai. Senhor, que seja um tempo que exista criatividade no seu povo, Pai. Que exista um tempo, ó Pai, que as pessoas possam se juntar, não para falar mal ou para praticar a violência, mas que as pessoas possam se juntar para falar mais da sua palavra, que as pessoas possam se juntar para estudar a sua palavra, que as pessoas possam se juntar, Senhor, para sentir o seu espírito ou para poder, Senhor, reproduzir aquilo que já está no coração delas, Pai. Senhor, quebranta toda a divisão no nosso meio, Senhor, aviva, Senhor, aqueles irmãos, Senhor, que estão desanimados, aqueles irmãos que desistiram, Senhor, aqueles irmãos que estão cansados das situações, Senhor, gente que está cansado de igreja, gente que está cansado de ministério, gente que está cansado, ó Pai, até mesmo do ambiente, Pai, gente que está em casa, Senhor, ouvindo essa palavra e que precisa da transformação, Senhor, pela sua palavra, pelo seu renovo, pelo Espírito Santo. Pai, nos ajuda, Senhor, a entendermos aquilo que o Senhor tem para nós nesse momento. Pai, nos ajuda, Senhor, a entendermos, Senhor, que a nossa boca, Senhor, ela só reflete aquilo que está no nosso coração. Senhor, para que nós não possamos ser como esses fariseus, Senhor, cheios de maldade, falando coisas ruins. Senhor, trazendo, Senhor, o que tem de pior no nosso coração. Senhor, limpa, Senhor, o nosso coração para que exista transformação, renovo pelo seu Espírito, Pai. Deus, nos ajuda. O Senhor é bom conosco, o Senhor tem sido fiel, Senhor, à sua palavra. Senhor, nós não somos nada sem a sua graça, sem o seu perdão, sem a sua ação sobre as nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe as pessoas, Senhor. Eu não sei onde esse meu irmão está ouvindo essa oração agora, se ele está no carro, se ele está na casa dele, eu não sei qual é a situação que ele esteja passando, Senhor, mas talvez alguns até desistiram, Senhor, de estar na sua casa, de estar na sua obra, Senhor, de fazer a sua vontade. Senhor, renova, Senhor, as forças agora, Senhor. Senhor, assim como o Senhor fez com Lázaro e gritou, olha, vem para fora, porque a vida continua. Senhor, mostra para ele nesse momento, Senhor, traz à memória, Senhor, aquilo que pode gerar esperança no coração. Senhor, levanta, Senhor, esse meu irmão, Senhor, para que ele possa ver, Senhor, o que o Senhor tem feito na vida dele, que o Senhor trouxe ele até aqui e o Senhor continua agindo poderosamente, Pai. Eu te peço isso pela graça do seu nome, Senhor, pelo seu Filho, que morreu na cruz por mim, um mero pecador, Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Amém. Queridos, Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Não deixa de compartilhar essa mensagem com as pessoas e que essa mensagem seja uma bênção na sua vida e na vida de outras pessoas também. Deus abençoe. Amém.